Minha filha vai nascer. Uma menina não sustenta esta família. Marina, por favor, chega. A ponta fria do aparelho deslizou pela barriga de Marina Duarte, enquanto ela mantinha os olhos presos ao teto branco da clínica. O cheiro de álcool, o zumbido discreto do ar-condicionado e a luz azulada do monitor pareciam pertencer a outro mundo, um mundo onde a alegria deveria ser simples. Rodrigo segurava a mão dela com a palma úmida. Dona Célia permanecia em pé, ao lado da porta, com a bolsa pendurada no antebraço como se estivesse em uma audiência importante. A médica sorriu, movendo o transdutor com cuidado. Está tudo ótimo com o bebê. Coração forte, medidas dentro do esperado. E, pelo que consigo ver, é uma menina. Por um instante, Marina sentiu o peito abrir. Menina. A palavra atravessou seu corpo como uma luz pequena, mas firme. Ela imaginou dedos minúsculos, cabelos talvez escuros como os dela, talvez claros como os de Rodrigo, e uma voz chamando por ela em algum corredor ensolarado. Antes que pudesse sorrir por inteiro, ouviu o silêncio atrás de si. Não era surpresa, não era emoção. Era uma queda brusca de temperatura. Rodrigo soltou a mão dela devagar. Dona Célia perguntou sem olhar para Marina. A senhora tem certeza? A médica ergueu os olhos. Ainda profissional. Pela imagem, sim. Claro que sempre há uma margem, mas está bem nítido. Augusto, que havia ficado no corredor falando ao celular, entrou no consultório exatamente quando a resposta terminou. Dona Célia virou o rosto para ele. E Marina viu na expressão da sogra algo que não sabia nomear sem sentir vergonha por estar entendendo. Era decepção. Não pelo estado de saúde da criança. Não por qualquer risco. Apenas por ser menina. O que foi? Perguntou Augusto. Menina, respondeu Dona Célia, como quem anuncia prejuízo. A médica fechou a pasta com uma firmeza educada. Marina percebeu o constrangimento dela e sentiu vontade de pedir desculpas por uma crueldade que não era sua. Em vez disso, ajeitou a blusa sobre a barriga e se sentou com lentidão. Havia aprendido, em anos coordenando projetos sociais em comunidades difíceis, que algumas violências não chegavam com gritos. Algumas entravam calçadas, perfumadas, falando baixo. No carro, ninguém comentou as imagens impressas que Marina segurava sobre o colo. Rodrigo dirigia com os olhos fixos demais no trânsito. Dona Célia, no banco de trás, digitava mensagens rápidas. Augusto resmungou sobre uma reunião. Depois calou. A Avenida Paulista passava pela janela em manchas de vidro, gente apressada, ônibus lotados e fachadas de bancos. Marina pôs a mão sobre o ventre. Ela queria dizer à filha que o mundo podia ser melhor do que aquele carro. Queria prometer que haveria risos, livros, domingos preguiçosos, abraços sem cobrança. Mas sua garganta estava fechada. A alegria que nascera no consultório agora precisava se proteger como uma vela diante de uma janela aberta. À noite, a mesa de jantar da casa dos Albuquerque parecia preparada para uma celebração que alguém havia cancelado sem avisar. Havia talheres de prata, guardanapos de linho, taças finas, um arranjo de lírios no centro. A cozinheira serviu peixe assado, arroz com amêndoas e legumes brilhantes de manteiga. Tudo tinha a aparência de harmonia. Só as pessoas destoavam. Dona Célia cortou um pedaço pequeno de peixe e disse: "Na minha família, os primeiros filhos sempre foram homens." Marina não respondeu. Sentiu Rodrigo se mexer na cadeira. "Mãe, por favor", ele murmurou. "Por favor o quê, Rodrigo? Estou apenas falando de tradição." Augusto limpou a boca com o guardanapo. Tradição não é detalhe. Uma família se sustenta por continuidade. Marina olhou para ele. Augusto Albuquerque comandara empresas, clubes, conselhos e conversas durante décadas. Tinha o hábito de falar como se toda frase fosse uma sentença assinada. Ele nunca precisara levantar a voz para esmagar alguém. Bastava ajustar os óculos, inclinar a cabeça e fazer a pessoa acreditar que estava sendo irracional. Nossa filha também é continuidade, disse Marina. A palavra filha ocupou a sala como uma cadeira puxada com força. Dona Célia pousou os talheres. Rodrigo encarou o prato. Augusto soltou uma risada seca. Você entendeu o que seu sogro quis dizer, falou Dona Célia. Ninguém está negando que seja uma criança. Mas existe uma ordem natural nas coisas. Natural para quem? O silêncio voltou, agora mais tenso. Marina ouviu o tilintar distante de louça na cozinha. Sentiu o próprio coração bater no pescoço.
mas manteve a postura. Não era a primeira vez que enfrentava homens importantes em salas elegantes. No trabalho, já havia negociado com diretores que queriam usar projetos sociais como fotografia de relatório. Sabia reconhecer desprezo disfarçado de preocupação. Dona Célia apertou os lábios. Você está sensível por causa da gravidez. Estou lúcida por causa dela. Rodrigo respirou fundo, como se a fala da esposa tivesse sido uma imprudência. Marina esperou que ele completasse, que dissesse algo simples. Qualquer coisa que lembrasse o homem que lhe prometera parceria diante de um cartório florido. Mas ele apenas pegou a taça de água e bebeu. Augusto se recostou na cadeira. Marina, ninguém aqui quer conflito. Você entrou nesta família sabendo que carregamos um nome. O primeiro neto teria um papel simbólico, patrimonial, social. Não é uma fantasia antiga. É assim que o mundo funciona em certos círculos. O mundo funciona assim porque pessoas como vocês insistem em mantê-lo assim. Dona Célia soltou uma exclamação baixa. Que ingratidão! Você mora nesta casa, usa nosso motorista, frequenta os melhores médicos. Não lhe falta nada. E agora quer nos acusar de quê? Marina passou os dedos pela borda do guardanapo. Havia coisas que lhe faltavam naquela casa desde o primeiro mês de casamento. Espaço para respirar. Direito de discordar. Uma porta fechada que não fosse atravessada pela sogra, com uma batida simbólica. Dinheiro próprio sem perguntas. Tempo com Rodrigo sem a sombra de Dona Célia avaliando o prato, o vestido, o tom de voz. Não estou acusando. Estou ouvindo o que vocês estão dizendo. Então ouça direito, disse Dona Célia. Uma menina não resolve certas responsabilidades. Marina sentiu a frase bater em sua barriga. Por um segundo a raiva veio quente, quase física. Ela olhou para Rodrigo. Ele ergueu os olhos apenas o suficiente para demonstrar incômodo, não coragem. Você também pensa assim? Perguntou ela. Rodrigo demorou demais. Eu acho que todos estamos cansados. Foi um dia cheio. Talvez seja melhor conversar depois. Era uma resposta lisa, sem bordas, feita para escorregar por cima do problema. Marina conhecia aquele recurso. Rodrigo o usava quando a mãe criticava o jeito dela se vestir. Quando o pai fazia piada sobre seu antigo trabalho com mulheres pobres, quando algum tio perguntava se ela não se sentia promovida por ter casado com um Albuquerque. Depois, sempre depois, o futuro era o esconderijo preferido dos fracos. Dona Célia percebeu a brecha e avançou com voz macia. Ainda é cedo, Marina. Existem decisões que precisam ser avaliadas com cabeça fria. Ninguém está obrigando você a nada hoje. Hoje. A palavra ficou pendurada sobre a mesa. Marina colocou a mão sobre a barriga, agora sem esconder. A filha se movia ou talvez fosse apenas seu próprio corpo reagindo. Mesmo assim, ela escolheu acreditar que havia vida respondendo ali. Vida afirmando presença contra aquela mesa polida, contra aqueles rostos endurecidos, contra a covardia do homem ao seu lado. Não há decisão a ser avaliada, disse ela. Esta criança vai nascer. Augusto estreitou os olhos. Pela primeira vez naquela noite, sua máscara de civilidade trincou. Cuidado com o tom. Meu tom é o de uma mãe falando sobre a própria filha. Rodrigo se levantou de repente. Marina, chega. A palavra não foi gritada, mas feriu mais do que Marina esperava. Ele não dissera chega para a mãe, nem para o pai, nem para o desprezo que atravessava a sala desde o resultado do exame. Dissera para ela, a mulher grávida, a esposa, a única pessoa naquela mesa que tentava defender uma criança ainda sem nome. Marina também se levantou. A cadeira fez um ruído breve no piso claro. Ela pegou as imagens do ultrassom, que estavam ao lado do prato, e as segurou contra o peito. Dona Célia a observava com uma expressão calculada, como se já estivesse rearranjando os próximos movimentos. Augusto voltou a cortar o peixe, encerrando a conversa em seu próprio tribunal silencioso. Vou para o quarto, disse Marina. Rodrigo deu um passo. Hesitou. Depois permaneceu onde estava. Ela notou tudo. O movimento incompleto, a mão que quase a tocou, o medo infantil de desagradar os pais. Na escada, cada degrau pareceu mais alto do que de costume. A casa que antes lhe parecera ampla, agora era um lugar de paredes atentas. No quarto, Marina fechou a porta e encostou a testa na madeira. Não chorou. As lágrimas ficaram em algum ponto fundo, guardadas para quando não houvesse perigo em demonstrar fraqueza. Abriu a gaveta da cômoda e colocou o ultrassom dentro de uma caixa pequena, junto com cartas antigas
e documentos pessoais. Depois, sentou-se na beira da cama e encarou o espelho do armário. Viu uma mulher de rosto pálido, cabelo preso sem cuidado, mãos trêmulas sobre o tecido do vestido, mas viu também algo que a família Albuquerque ainda não havia percebido. Eles confundiam silêncio com submissão. Confundiam delicadeza com ausência de força. Confundiam dependência material com rendição. Marina respirou devagar até sentir o ar chegar ao fundo dos pulmões. Na sala, vozes abafadas continuavam discutindo o futuro dela como se ela não existisse. Dentro de seu corpo, porém, havia uma menina. E, pela primeira vez desde que entrara naquela casa, Marina compreendeu que talvez precisasse escolher entre ser aceita por eles ou permanecer inteira. Ela pousou as duas mãos sobre a barriga. Você vai nascer, sussurrou. E eu vou aprender a ser o lugar seguro que tentaram tirar de nós. Na manhã seguinte, Marina acordou antes do sol porque a porta do quarto se abriu sem que ninguém pedisse licença. Dona Célia entrou carregando uma bandeja com chá claro, torrada sem manteiga e um frasco de vitaminas que não era o mesmo indicado pela médica. Rodrigo ainda dormia de lado, protegido por uma paz que Marina começava a considerar ofensiva. A sogra pousou a bandeja sobre a cômoda e abriu as cortinas com um movimento brusco, deixando a luz invadir o quarto como uma ordem. A partir de hoje, vou acompanhar melhor sua rotina, disse Dona Célia. Gravidez exige disciplina. Marina se sentou devagar, puxando o lençol sobre o corpo. Minha rotina já é acompanhada pela doutora Helena. Médicos falam de exames. Família cuida do destino. A frase veio com a naturalidade de quem acredita possuir o mapa da vida alheia. Marina olhou para Rodrigo, esperando que o ruído da conversa o despertasse. Ele abriu os olhos, viu a mãe ao lado da cama, viu a esposa sentada com o rosto tenso e fingiu demorar a entender. Era sempre assim. Antes de qualquer escolha difícil, Rodrigo se escondia alguns segundos atrás da própria confusão. Mãe. Agora não, murmurou ele. Dona Célia ajeitou o colar de pérolas. Agora sim. Ontem tivemos uma surpresa e precisamos agir com responsabilidade. Marina sentiu o estômago se contrair. A palavra surpresa já não significava a filha. Significava problema. Naquela casa, as palavras eram limpas por fora e envenenadas por dentro. Desde que se casara, aprendera a decifrar esse idioma. Quando diziam orientação, queriam dizer controle. Quando falavam em cuidado, queriam dizer vigilância. Quando invocavam família, estavam anunciando obediência. Depois do café, Dona Célia pediu o celular de Marina para confirmar a agenda médica. Marina recusou com calma. A sogra sorriu sem humor e informou que já havia ligado para a clínica, solicitando que todas as consultas fossem comunicadas à casa. Marina sentiu uma raiva fria subir pelos braços. A clínica não tem autorização para falar sobre minha saúde com ninguém. Você é muito defensiva. Estou sendo clara. Dona Célia inclinou a cabeça, examinando-a como se procurasse rachaduras. Augusto apareceu na porta do escritório, impecável em seu terno cinza, e ouviu o fim da conversa com um olhar de quem não precisava de detalhes para escolher um lado. Célia só está tentando evitar precipitações, disse ele. Que precipitações? O sogro caminhou até a mesa do café e pegou uma xícara. Mulheres grávidas tomam decisões guiadas por emoção. Depois se arrependem. Famílias estruturadas existem justamente para impedir danos maiores. Marina levantou-se. A barriga ainda não pesava tanto, mas ela a sentia como uma presença que lhe dava eixo. Não queria discutir perto dos empregados, nem transformar cada canto da casa em arena. Ainda assim, o silêncio tinha começado a lhe custar caro demais. O único dano aqui é tratar minha filha como erro. Augusto pousou a xícara com força suficiente para produzir um estalo. Ninguém falou essa palavra. Não precisaram. Rodrigo entrou na sala já vestido para sair. Tinha o cabelo úmido e a pasta de trabalho na mão. Quando percebeu o clima, parou perto da porta. Marina viu nele uma possibilidade e uma sentença. Se ele a defendesse uma vez, talvez aquela casa não parecesse uma prisão. Se recuasse outra vez, algo dentro dela teria de aceitar a verdade. Rodrigo. Sua mãe ligou para minha médica sem minha autorização, disse ela. Ele piscou. Desconfortável. Eu converso com ela depois. Depois quando? À noite. Agora tenho uma reunião. Dona Célia sorriu, vitoriosa sem mostrar os dentes. Marina compreendeu que o problema não era a reunião.
Rodrigo usava o trabalho como quem usa uma parede. Podia ficar atrás dela horas, dias, anos, enquanto a esposa enfrentava sozinha a máquina silenciosa de sua família. Naquela semana, as pressões se tornaram pequenas o bastante para serem negadas e constantes o bastante para machucar. O motorista passou a perguntar aonde ela ia antes de abrir a porta do carro. A cozinheira recebeu instruções para tirar café, chocolate, frutas que Dona Célia considerava inadequadas e qualquer comida que Marina pedisse sem consulta. O cartão compartilhado foi bloqueado por uma suposta atualização de segurança. As ligações de Bianca, amiga de Marina desde a faculdade, eram interrompidas por batidas na porta. Certa tarde, quando Marina encontrou o próprio armário reorganizado, com vestidos largos separados e roupas de antes guardadas em caixas, ficou imóvel no meio do quarto. Não era vaidade. Era a invasão. Era a prova de que até o tecido sobre seu corpo estava sendo decidido por outras mãos. Célia mandou separar peças mais apropriadas e explicou à empregada, constrangida. Disse que a senhora precisava descansar e não se preocupar. Marina agradeceu sem culpar a mulher. Depois fechou a porta e se sentou no chão, entre as caixas. Pegou o celular escondido dentro de uma bota e ligou para Bianca. Mari, sua voz está estranha, disse a amiga. Marina olhou para a maçaneta, temendo vê-la girar. Preciso saber uma coisa. Se alguém tentar me levar para uma clínica sem meu consentimento, o que eu faço? Do outro lado, houve um silêncio pesado. Alguém ameaçou isso? Ainda não com essas palavras. Então comece a guardar tudo. Mensagens, áudios, nomes de médicos, mudanças de agenda, e mantenha seus documentos com você. Não deixe nada importante nessa casa. Marina fechou os olhos. A orientação de Bianca não a assustou por ser exagerada. Assustou por combinar perfeitamente com o que seu corpo já sabia. Naquela noite, Rodrigo entrou no quarto com passos cautelosos. Marina estava sentada na poltrona, lendo um livro aberto na mesma página, havia 20 minutos. Ele tirou o relógio, deixou sobre a mesa e esfregou o rosto. Falei com minha mãe, disse. Marina o encarou. Caia. Ela está preocupada. Do jeito dela. O jeito dela é apagar minha vontade. Rodrigo afrouxou a gravata. Você também precisa entender a pressão. Meu pai sempre esperou um neto. A empresa, os bens, o nome. E tudo pesa. Nossa filha não é leve só porque nasceu menina? Ele desviou o olhar. Não foi isso que eu disse. Mas é isso que você não nega. Rodrigo se aproximou e ajoelhou diante dela. Pegou sua mão com uma doçura que semanas antes teria bastado para acalmá-la. Agora parecia uma tentativa de cobrir uma rachadura com papel fino. Eu amo você, Marina. Só preciso de tempo para organizar as coisas. Enquanto isso, eu faço o quê? Entrego meu corpo para sua mãe administrar? Não fala assim. Então me diga como devo falar para você escutar. Ele apertou a mão dela e baixou a cabeça. Marina viu o menino criado para obedecer dentro do homem que havia escolhido para marido. Sentiu pena. E a pena quase a confundiu com amor. Mas a filha se moveu, um empurrão delicado sob a pele, e Marina lembrou que compaixão não podia custar sua segurança. Mais tarde, quando Rodrigo dormiu, Marina desceu para buscar água. A casa estava quase escura. Ao passar pelo corredor do escritório, ouviu vozes atrás da porta entreaberta. Parou sem querer, o copo vazio na mão. Ela está ficando insolente, dizia Dona Célia. Quanto mais esperarmos, mais difícil será convencê-la. Augusto respondeu em tom baixo. O médico de Campinas atende sem fazer perguntas demais. Podemos dizer que é uma avaliação de risco. Rodrigo assina o que for necessário. Ele vai hesitar. Rodrigo sempre hesita, mas obedece no final. Marina levou a mão à boca para impedir qualquer som. O corredor pareceu se alongar, as paredes respirando contra ela. Não ouviu a palavra aborto, mas não precisava. Estava escondida em cada pausa, em cada plano, em cada cuidado perverso com a aparência legal da violência. Quando voltou ao quarto, Rodrigo dormia de costas, tranquilo. Marina ficou em pé ao lado da cama por alguns segundos, estudando o rosto dele. Aquele homem talvez dissesse que não sabia, talvez jurasse que não permitiria, talvez chorasse se tudo acontecesse. Mas no fim, sua fraqueza abria portas por onde outros entravam. Ela foi até a cômoda, tirou a caixa do ultrassom e tocou a imagem da filha. Depois pegou uma mochila pequena do fundo do armário. Ainda não colocou nada dentro. Apenas abriu o zíper,
como quem ensaia o primeiro gesto de uma fuga. Pela janela, São Paulo brilhava distante, indiferente, cheia de ruas possíveis. Marina respirou com dificuldade, mas respirou. Naquela madrugada, entendeu que o perigo não viria como tempestade, viria com motorista, consulta marcada, documentos prontos e o marido pedindo calma. E, se quisesse salvar a filha, precisaria parar de esperar coragem de quem nunca havia aprendido a tê-la. Na manhã seguinte, Marina não abriu a mochila. Deixou-a no fundo do armário sob uma pilha de lençóis e desceu para o café como se a madrugada não tivesse arrancado o chão debaixo dela. Dona Célia observou seu rosto por alguns segundos, procurando sinais de escândalo. Marina aprendeu naquele instante que fingir calma também podia ser uma forma de resistência. Dormiu bem? Perguntou a sogra. O suficiente. Rodrigo ergueu os olhos do celular, talvez surpreso por ela não iniciar uma discussão. Marina serviu uma fatia de mamão, evitou o chá preparado por Dona Célia e pediu água. O gesto simples fez a sogra apertar o guardanapo sobre o colo, mas nada disse. Naquele silêncio, Marina percebeu que sua vantagem estava justamente em ser subestimada. Eles a viam como uma mulher emocional, grávida, isolada. Não imaginavam que ela sabia planejar. Durante anos, antes do casamento, Marina coordenara abrigos temporários, campanhas de arrecadação e redes de apoio para mães expulsas de casa. Conhecia o valor de uma cópia autenticada, de uma senha alterada, de uma rota pensada antes da crise. Agora, a mulher que tantas vezes orientara outras, precisava aplicar em si mesma o que ensinava com voz firme. No quarto, fingiu organizar gavetas, separou certidão de casamento, documentos pessoais, cartão do pré-natal, exames, carteira de trabalho, diplomas e uma pequena quantia guardada desde antes de se mudar para a mansão. Fotografou mensagens de Dona Célia, registrou o bloqueio do cartão, gravou discretamente uma conversa em que Augusto falava sobre consultas sem autorização. Cada arquivo era enviado para um e-mail novo, criado com cuidado, sem nome reconhecível. À tarde, pediu ao motorista que a levasse a uma farmácia. Ele avisou que precisava confirmar com Dona Célia. Marina sorriu como se não tivesse ouvido uma ameaça. Claro. Enquanto isso, vou caminhar até a padaria da esquina. O homem hesitou. Não podia segurá-la pelo braço sem transformar controle em prova. Marina andou devagar, com a bolsa atravessada no corpo e o coração batendo em ritmo desordenado. Entrou na padaria, comprou pão apenas para sustentar a aparência, depois seguiu até uma papelaria pequena. Lá, fez cópias dos documentos, comprou um chip de celular pré-pago e pagou em dinheiro. Quando voltou, o motorista estava diante do portão, falando ao telefone. Marina entregou o pacote de pão com naturalidade. A fila estava grande. Ele a encarou, mas não tinha como discutir. Naquela noite, ela escondeu as cópias dentro do forro de uma bolsa antiga. Guardou o chip sob a palmilha de um sapato, dobrou 2 mudas de roupa, uma manta de bebê, os exames e a imagem do ultrassom. A mochila começou a ganhar peso. Não era muito, mas continha a parte da vida que ainda lhe pertencia. Bianca atendeu a ligação no 3º toque. Estou com tudo separado, disse Marina, sentada no chão do banheiro, onde a água do chuveiro corria para abafar sua voz. Você precisa sair antes que eles marquem essa consulta. Não tenho certeza de quando será. Então haja como se fosse amanhã. Tenho uma colega que administra uma casa de acolhimento na Zona Oeste. Não é luxuosa, mas é segura. Posso buscar você? Marina fechou os olhos. A palavra segura fez algo dentro dela estremecer. Não hoje. Ainda preciso entender como sair sem eles perceberem. Mari, cuidado com esse ainda. Casa bonita também pode virar cárcere. A frase de Bianca ficou com Marina o resto do dia. Ela a repetiu mentalmente ao ouvir Dona Célia falar com uma prima sobre berços importados que não seriam comprados enquanto tudo estivesse indefinido. Repetiu quando Rodrigo perguntou se ela queria jantar fora, como se um restaurante pudesse limpar o cheiro de traição que tomava o quarto. Repetiu quando Augusto a cumprimentou com uma cordialidade tão medida que parecia ensaio. Na quinta-feira, o perigo ganhou data. Marina encontrou sobre a mesa do escritório uma anotação esquecida, ou talvez deixada ali por excesso de confiança. Havia um endereço em Campinas, um horário marcado e o nome de um médico desconhecido. Ao lado, a palavra avaliação. Nada mais. Mesmo assim, suas pernas ficaram fracas.
Fotografou o papel, recolocou-o no mesmo lugar e subiu as escadas sem correr. Rodrigo estava no quarto, escolhendo uma camisa. Temos uma consulta sábado, disse ele, sem olhar para ela. Marina sentiu o sangue se afastar do rosto. Consulta com quem? Um especialista indicado pelo meu pai. Só para ouvir outra opinião. Minha médica não pediu especialista nenhum. Ele fechou o armário com calma artificial. Marina, não transforma tudo em guerra. Você sabe o que eles querem. Rodrigo virou-se, pálido de irritação e medo. Eu sei que minha família está tentando lidar com uma situação difícil. Por um segundo, Marina quase não reconheceu o homem diante dela. Não porque ele fosse cruel como a mãe ou duro como o pai, mas porque sua covardia havia encontrado uma linguagem. Situação difícil, era assim que ele chamava a existência da filha. A frase caiu entre eles e não se levantou. Olha para mim, pediu Marina. Ele olhou, mas não sustentou. Se eu disser que não vou, você me leva mesmo assim? Rodrigo abriu a boca. Fechou. Passou a mão pelo cabelo. Ninguém vai levar você à força. Essa não foi a pergunta. O silêncio respondeu por ele. Marina não discutiu mais. Aprendera que algumas respostas não precisam de som. Naquela noite, jantou pouco, elogiou a sobremesa, fingiu dor de cabeça e subiu cedo. Trancou a porta do banheiro, trocou o chip do celular, enviou a Bianca uma única mensagem com a palavra combinada. Depois ficou sentada no escuro, esperando a casa adormecer. Chovia quando o relógio marcou 2h15. A água batia nas janelas com insistência, encobrindo pequenos ruídos. Marina vestiu calça escura, blusa larga e tênis. Prendeu o cabelo, colocou a mochila nas costas e abriu a porta com lentidão. Rodrigo dormia virado para o outro lado. Por um instante, ela o observou. Havia um tempo em que aquele rosto significara abrigo. Agora era uma porta fechada por dentro. Ela pensou em deixar uma carta. Pensou em escrever que ainda o amava em alguma região ferida de si, mas que amor sem proteção virava abandono. Não escreveu. Qualquer palavra poderia ser usada para puxá-la de volta. Pegou apenas o ultrassom da caixa e colocou no bolso interno da jaqueta. No corredor, a madeira do piso rangeu sob seu pé. Marina parou, prendendo a respiração. Nada. Desceu as escadas com uma mão na barriga e outra no corrimão. Ao passar pela sala de jantar, viu a mesa vazia sob a penumbra e lembrou a noite em que sua filha fora tratada como falha. A memória não a enfraqueceu. Empurrou-a para a porta dos fundos. A saída de serviço dava para um jardim lateral. O portão pequeno ficava perto da garagem e raramente era trancado por dentro, porque ninguém naquela casa imaginava que uma mulher grávida pudesse atravessar a chuva sozinha. Marina encontrou a chave no gancho, como Bianca sugerira que procurasse, e sentiu uma vontade absurda de rir. A arrogância deles era uma fresta. Do lado de fora, a cidade cheirava a asfalto molhado. Um carro prata estava parado a meia quadra, faróis apagados. Marina caminhou sem correr, embora cada parte de seu corpo gritasse por pressa. Quando a porta do passageiro se abriu, Bianca surgiu com o rosto tenso, o cabelo preso de qualquer jeito e os olhos marejados. Entra. Marina entrou puxando a mochila para o colo. Só quando o carro virou a esquina, ela percebeu que estava tremendo. Bianca não fez perguntas. Apenas dirigiu, cortando ruas vazias, enquanto a mansão desaparecia atrás de muros, árvores e chuva. Eles vão atrás de mim, disse Marina. Vão. Mas não vão encontrar a mesma mulher que achavam controlar. Marina pousou a mão sobre a barriga. Sentiu um movimento leve, quase um toque. Pela primeira vez em muitos dias, chorou. Não era desespero. Era o corpo soltando uma corrente antiga. Atrás delas ficava a casa que tentara transformar maternidade em sentença. À frente havia medo, incerteza e uma liberdade sem móveis, sem sobrenome importante, sem garantias. Mesmo assim, quando o céu começou a clarear sobre os prédios distantes, Marina soube que havia feito a primeira escolha verdadeira desde o casamento. Ela não sabia onde dormiria depois daquela noite. Não sabia como enfrentaria advogados, calúnias, ou a solidão de parir sem o marido ao lado. Sabia apenas que sua filha continuava viva dentro dela, e, por enquanto, isso bastava para manter o mundo inteiro em movimento. A casa de acolhimento ficava em uma rua estreita, atrás de uma fileira de árvores antigas que pareciam proteger o portão baixo da curiosidade da cidade. Marina chegou com os tênis encharcados,
a mochila colada ao corpo e uma exaustão que não cabia no rosto. Bianca tocou a campainha 2 vezes. Uma mulher de cabelos grisalhos abriu, examinou Marina por um segundo e se afastou para deixá-la entrar sem perguntas. Sou Irene, disse a mulher. Aqui ninguém precisa explicar tudo na primeira noite. A frase desarmou Marina mais do que qualquer abraço. Ela atravessou a sala simples, viu um sofá gasto, brinquedos em uma caixa azul, uma mesa com garrafa térmica e pães cobertos por pano. Não havia lustres, talheres de prata ou paredes altas. Mesmo assim, aquele lugar tinha algo que a mansão jamais oferecera: permissão para existir. Nos dias seguintes, Marina aprendeu a respirar em porções pequenas, trocou o número de telefone, registrou o boletim de ocorrência com orientação de Bianca, comunicou formalmente à médica que ninguém além dela poderia acessar informações do pré-natal. Dona Célia ligou para clínicas, parentes e conhecidos. Rodrigo deixou mensagens que começavam com preocupação e terminavam em acusação. Você não podia ter feito isso comigo, Marina. Ela ouviu uma vez, sentada na cama estreita do quarto compartilhado, e apagou antes do fim. A culpa dele tentava entrar pela fresta da saudade. Marina fechou a porta, a barriga cresceu. O medo também, mas já não mandava sozinho. Na casa, havia mulheres que falavam pouco nos primeiros dias e depois desabavam em detalhes. Patrícia tinha sido proibida de trabalhar pelo marido. Samara escondia hematomas emocionais sob uma risada apressada. Joana, com 2 filhos pequenos, ainda se desculpava por ocupar espaço. Marina escutava todas com atenção. E cada história a fazia reconhecer a própria com outra roupa. Certa tarde, Irene a encontrou, organizando uma pilha de panfletos sobre direitos das gestantes. Você não consegue ficar parada, não é? Marina sorriu. Cansada. Ficar parada me dá a sensação de que eles ainda estão decidindo por mim. Então transforme movimento em cuidado, não em fuga. A frase acompanhou Marina até o fim da gravidez. Ela passou a ajudar na organização das reuniões semanais, revisou listas de contatos, criou uma planilha simples para horários de atendimento jurídico e reorganizou a despensa. Nada era grandioso, mas tudo devolvia a ela uma parte do próprio nome. Marina Duarte não era apenas a esposa que fugira. Era uma mulher capaz de construir passagem onde antes só havia muro. Lívia nasceu numa madrugada de vento, depois de horas em que o corpo de Marina pareceu partir-se em ondas. Bianca ficou ao seu lado, segurando sua mão com firmeza. Irene esperou no corredor, rezando sem alarde. Quando o choro da menina encheu a sala de parto, Marina teve a impressão de que o mundo inteiro parava para ouvir. A enfermeira colocou a bebê em seu peito. Lívia era pequena, quente, enrugada, perfeita de uma maneira que nenhuma palavra conseguia tocar. Marina beijou a testa úmida da filha e chorou sem esconder. Não havia mesa de jantar, julgamento, sobrenome ou tradição capaz de diminuir aquele instante. Oi, minha filha sussurrou. Você chegou. Bianca enxugou os olhos com a manga da blusa. Ela tem sua tiara. Que Deus ajude essa menina. Então respondeu Marina, rindo entre lágrimas. Nos primeiros meses, o amor veio misturado a noites quebradas, leite vazando na roupa, contas apertadas, e uma solidão que às vezes mordia fundo. Marina aprendia o peso de uma criança no colo e o peso de decisões que ninguém dividia. Havia dias em que se sentia invencível ao ver Lívia dormir. Havia outros em que chorava no banheiro para não assustar a filha. Nenhum desses estados anulava o outro. Dona Célia espalhou sua versão antes que Marina tivesse força para responder. Disse a parentes que a nora havia abandonado o lar por instabilidade. Insinuou que havia outro homem. Comentou, em almoços elegantes, que algumas mulheres usavam gravidez como arma. Augusto acionou advogados para sugerir que Marina estava impedindo a família de conhecer a criança. Rodrigo mandou flores ao hospital 2 dias tarde demais, acompanhadas por um cartão sem pedido de desculpas. Marina guardou tudo. Fotografou o cartão, arquivou mensagens, registrou ameaças veladas. Bianca entrou com as medidas cabíveis, e a primeira audiência foi marcada. Ao ver o envelope oficial em suas mãos, Marina sentiu medo outra vez, não do tribunal, mas da possibilidade de ser tratada como exagerada, ingrata ou manipuladora. Bianca percebeu. Eles vão tentar parecer razoáveis. E se conseguirem? Então vamos mostrar o que fizeram quando achavam que ninguém estava vendo. Na audiência, Rodrigo apareceu abatido.
de terno escuro e olhos vermelhos. Dona Célia não foi, mas sua presença parecia costurada na postura do filho. O advogado da família falou em reconciliação, equilíbrio, bem-estar da menor. Marina escutou tudo com Lívia adormecida no colo de Irene, do lado de fora. Quando chegou sua vez, entregou áudios, mensagens, registros médicos e o endereço da consulta em Campinas. O juiz não resolveu a vida dela em uma manhã. Nenhuma justiça real era tão rápida quanto nos desejos de quem sofria, mas determinou limites de contato, reconheceu a necessidade de proteção e proibiu qualquer aproximação sem mediação. Marina saiu do prédio com as pernas fracas e o coração inteiro. Ganhei? Perguntou a Bianca. A amiga olhou para Lívia, que dormia com a boca entreaberta. Você respirou sem pedir licença. Hoje, isso já é uma vitória. Com o tempo, as reuniões da casa de acolhimento passaram a ter mais mulheres do que cadeiras. Marina começou a conduzir encontros sobre Bauhan emocional, usando exemplos gerais para não transformar a própria ferida em espetáculo. Falava de isolamento financeiro, chantagem familiar, culpa religiosa, controle disfarçado de amor. As mulheres ouviam como se alguém finalmente traduzisse uma dor que elas acreditavam ser falha pessoal. Uma noite, depois de uma reunião especialmente longa, Samara ficou para ajudar a guardar copos. Você devia abrir um lugar só para isso, disse ela. Marina riu baixo. Com que dinheiro? Não sei. Mas você fala como quem já viu a saída antes da porta aparecer. A ideia parecia impossível, e justamente por isso permaneceu. Marina começou a escrever um projeto, pediu orientação a antigas colegas, pesquisou editais, encontrou psicólogas dispostas a voluntariar algumas horas. Irene ofereceu a sala aos sábados. Bianca chamou outras advogadas. O grupo ganhou nome provisório, rede de escuta, e depois ganhou agenda, regras, fichas de atendimento. Certa manhã, enquanto Lívia dormia em um carrinho ao lado da mesa, Marina olhou para as mulheres reunidas e sentiu algo silencioso se reorganizar dentro dela. Dona Célia quisera convencê-la de que uma menina era falta, mas foi justamente aquela menina que revelara a medida de sua coragem. Marina não sabia ainda que anos depois, aquele grupo teria placa na porta, equipe própria e nome conhecido em toda a cidade. Não sabia que a família Albuquerque, tão segura de sua superioridade, um dia atravessaria esse mesmo caminho em ruínas. Naquele momento, bastava ver Lívia abrir os olhos e sorrir sem dente nenhum, como se aprovasse o mundo que a mãe começava a reconstruir. Marina pegou a filha no colo, sentiu seu cheiro de leite e sabonete, e voltou para a mesa. Havia formulários a preencher, telefonemas a fazer, vidas pedindo amparo. Pela primeira vez, o futuro não parecia uma ameaça desenhada por outras pessoas. Parecia trabalho. E Marina sabia trabalhar. 5 anos depois, a placa de madeira clara na fachada da casa Lívia já não parecia nova. O verniz tinha marcas de sol. A campainha falhava em dias de chuva, e a trepadeira plantada por Irene subia pelo muro com uma teimosia verde. Ainda assim, todas as manhãs, quando Marina chegava com a filha pela mão, sentia o mesmo aperto no peito. Aquele lugar nascera de uma mesa emprestada, de formulários improvisados e de mulheres que mal conseguiam dizer o próprio medo em voz alta. Agora havia 3 salas de atendimento, uma brinquedoteca, uma copa pequena, armários com roupas doadas, uma rede de advogadas voluntárias e psicólogas que se revezavam em horários apertados. Na parede principal, uma frase pintada por Samara dizia que ninguém precisava sangrar por fora para provar que doía por dentro. Marina relera aquela frase tantas vezes que já a carregava como uma resposta pronta contra o mundo. Lívia entrou correndo, com a mochila rosa batendo nas costas. Mãe, hoje posso ficar na brinquedoteca depois da aula de música? Pode. Se a tia Patrícia estiver lá e se você terminar o lanche. A menina fez uma careta pensativa, como se negociasse um tratado internacional. E se eu comer metade? Metade da banana não sustenta uma revolucionária. Lívia riu e abraçou a cintura da mãe. Tinha os olhos vivos, perguntas demais e uma confiança que Marina protegia com zelo. A menina sabia que tinha um pai. Sabia que ele não morava com elas. Sabia que algumas famílias precisavam aprender a amar sem machucar. Marina nunca mentira, mas também não entregara à filha o peso inteiro de uma história que ainda pertencia aos adultos. Naquela manhã, havia reunião com representantes de uma fundação que poderia financiar a ampliação do abrigo temporário.
Marina vestia uma camisa azul, calça escura e brincos pequenos. Não parecia a mulher que saíra de uma mansão sob chuva com uma mochila nas costas. Embora essa mulher ainda vivesse nela, a diferença era que agora o medo não dava ordens. Apenas avisava onde prestar atenção. Bianca chegou carregando uma pilha de pastas. Temos 32 inscrições na oficina de independência financeira, disse, deixando tudo sobre a mesa, e mais 4 pedidos urgentes de orientação jurídica. Vamos encaixar 2 hoje e 2 amanhã. Chama a Camila para a triagem. Você fala como se o dia tivesse 40 horas. Não tem? Bianca sorriu. Mas seus olhos ficaram sérios ao pousarem em Marina. Você viu a notícia? Marina soube antes de perguntar. Nos últimos meses, o nome Albuquerque aparecera em colunas econômicas com frequência incômoda. Primeiro, uma investigação sobre contratos mal explicados em uma incorporadora ligada a Augusto. Depois, a queda das ações de uma empresa da família. Em seguida, a venda de um imóvel no litoral que Dona Célia jurava jamais abandonar. Qual delas? Pedido de recuperação judicial. A holding não conseguiu renegociar as dívidas. Marina recebeu a notícia sem prazer. Durante muito tempo imaginara que a ruína deles lhe traria alívio. Descobriu, com certo espanto, que não sentia triunfo. Sentia apenas uma distância enorme. Como se observasse pela janela uma casa conhecida pegando fogo depois de já ter atravessado a rua. Lívia não precisa saber disso por enquanto, disse. Claro. Bianca hesitou. Depois acrescentou. Rodrigo tentou me ligar ontem. Marina levantou os olhos. Para quê? Não atendi. Achei que você devia saber primeiro. O nome de Rodrigo ainda produzia uma reação no corpo dela. Não amor. Não exatamente raiva, mas memória. Ele havia cumprido parte das obrigações legais depois de muita resistência. Depositava pensão. Enviava presentes de aniversário sem insistir em encontros fora do combinado. E, por orientação judicial, passara por algumas sessões de mediação. Ainda assim, nunca fizera o gesto que Marina considerava essencial. Nunca chamara a filha de filha, antes de chamar a si mesmo de vítima. Se for assunto jurídico, ele procura os canais formais, respondeu Marina. Se for arrependimento, também existem canais para isso. Ter meu número não é um deles. A reunião com a fundação ocupou a tarde. Marina apresentou dados, histórias sem expor nomes, relatórios de acompanhamento e resultados de mulheres que voltaram a estudar, conseguiram trabalho ou simplesmente aprenderam a nomear a violência sofrida. Um dos diretores perguntou como ela lidava com acusações de destruir famílias. A sala ficou parada por um segundo. Marina apoiou as mãos na mesa. Não destruímos famílias. Ajudamos pessoas a sobreviver ao que já estava destruído por dentro. Reconciliação só tem valor quando não exige submissão de quem foi ferido. O financiamento foi aprovado parcialmente. Não era tudo, mas bastava para contratar mais uma psicóloga e manter 2 camas de emergência por 6 meses. Ao fim do dia, a equipe comemorou com café, bolo simples e aplausos contidos para não assustar as crianças da brinquedoteca. Marina observou as mulheres ao redor e pensou que cada avanço ali tinha vindo de persistência, não milagre. Do outro lado da cidade, a casa dos Albuquerque já não recebia jantares com talheres de prata. Parte da mobília fora vendida, os empregados antigos tinham sido dispensados, e os corredores amplos ecoavam como se guardassem reprovações. Dona Célia caminhava pela sala com o telefone na mão, ligando para pessoas que antes atendiam no primeiro toque. Agora, as chamadas caíam na caixa postal. Augusto permanecia no escritório, cercado por documentos e remédios para pressão. A voz dele perdera a antiga autoridade, mas não a arrogância. Culpava sócios, bancos, governo, jornalistas, qualquer um que o impedisse de admitir que confundira prestígio com invencibilidade. Seu pai precisa de ajuda, disse Dona Célia a Rodrigo. Quando ele entrou com a gravata torta e o rosto abatido, todos precisamos. Não fale como derrotado. Rodrigo riu sem humor. E como devo falar? Como herdeiro de uma coisa que não existe mais. Dona Célia o encarou. O filho tinha envelhecido de um jeito triste. Perdera o cargo na empresa. Depois perdera amigos que só frequentavam bons restaurantes quando alguém importante pagava a conta. O casamento com Marina, que ele contara a si mesmo como injustiça sofrida, voltava em sonhos e em perguntas que evitava responder. Às vezes, lembrava a imagem dela na noite do jantar, mão na barriga, esperando que ele fosse homem por 1 minuto.
Marina tem contatos, disse Dona Célia. Rodrigo ergueu a cabeça devagar. Não. Ela dirige aquela instituição agora. Aparece em evento, conhece advogados, jornalistas, gente de fundação. Pode pelo menos impedir certas matérias. A senhora está ouvindo o que está dizendo? Estou dizendo que ela deve alguma consideração a esta família. Pela primeira vez em muitos anos, Rodrigo não desviou imediatamente. Ela não deve nada. A frase saiu baixa, quase atrasada demais para ter valor. Dona Célia empalideceu de fúria. Você vai permitir que ela fique em cima de um pedestal enquanto seu pai adoece? Rodrigo pensou em Lívia, menina que ele via apenas por fotos autorizadas e breves encontros acompanhados. Pensou na palavra pai, que nele soava mais como cargo vago do que como verdade. A culpa, quando finalmente chegava, não vinha heróica. Vinha tarde, incômoda, sem utilidade clara. Na semana seguinte, Marina participava de uma roda de conversa sobre culpa materna quando Patrícia abriu a porta com cuidado. Seu rosto trazia aquela expressão usada na casa Lívia para avisar que uma crise esperava do lado de fora. Marina, desculpa interromper. Tem 3 pessoas na recepção pedindo para falar com você. Elas têm horário? Patrícia engoliu em seco. Não. Mas disseram que são sua família. Marina sentiu a sala desaparecer por um instante. As mulheres sentadas ao redor notaram a mudança, mas ninguém perguntou. Ela respirou, fechou a pasta diante de si e se levantou. Caminhou pelo corredor onde desenhos infantis dividiam espaço com cartazes sobre direitos, medidas protetivas e autonomia financeira. Cada passo a lembrava de quem ela havia se tornado antes que o passado tentasse nomeá-la outra vez. Na recepção, Dona Célia estava de vestido bege, sem joias, segurando uma bolsa antiga com as 2 mãos. Augusto parecia menor dentro do paletó. Rodrigo ficou um pouco atrás, como se ainda procurasse a posição menos perigosa entre a mãe e a ex-mulher. Os olhos de Dona Célia percorreram o espaço. A placa, as funcionárias, as mulheres esperando atendimento. Por um segundo, Marina viu a antiga soberba tentando se recompor nos ombros dela. Marina disse à sogra: precisamos conversar. Marina parou diante deles, serena o suficiente para não tremer. Aqui todos precisam. A diferença é que nesta casa ninguém passa na frente porque carrega um sobrenome. Dona Célia demorou a responder. Talvez esperasse que Marina cedesse ao hábito antigo de justificar a própria presença diante dela. Talvez acreditasse que bastaria aparecer abatida, sem colar de pérolas e sem motorista à porta, para transformar o passado em detalhe inconveniente. Mas a recepção da casa Lívia não era a sala de jantar dos Albuquerque. Ali, cada cadeira existia para lembrar que dor não precisava pedir autorização a quem a causou. Não viemos tomar lugar de ninguém, disse Rodrigo, antes que a mãe encontrasse uma frase mais agressiva. Só precisamos de uma conversa particular. Marina olhou para Patrícia. A sala 3 está livre? Está. Então vamos para lá. Ela caminhou na frente, sem pressa. Pelo corredor, Augusto observou os cartazes sobre manipulação psicológica, dependência financeira e violência familiar. Sua expressão se fechava a cada palavra lida, como se o prédio inteiro o acusasse de crimes que ele jamais admitira em voz alta. Dona Célia manteve o queixo erguido, mas apertava a alça da bolsa com força. Rodrigo vinha por último, os olhos presos nas fotos de eventos comunitários penduradas na parede. Em uma delas, Marina aparecia ao lado de Lívia, segurando um certificado de reconhecimento público. Na sala 3, havia uma mesa redonda, 4 cadeiras, uma jarra de água e uma caixa de lenços. Marina se sentou perto da porta. O gesto foi pequeno, mas Rodrigo percebeu. Ela ainda escolhia caminhos de saída quando estava com eles. Podem falar, disse Marina. Augusto pigarreou, tentando convocar a voz antiga. A situação da nossa família ficou delicada. Houve problemas empresariais, interpretações injustas da imprensa, credores agindo com oportunismo. Recuperação judicial não costuma acontecer por interpretação da imprensa. Ele corou. Você não entende a complexidade. Entendo documentos, riscos e consequências. Continue. Dona Célia inclinou-se para a frente. Não estamos aqui para discutir detalhes técnicos. Precisamos que você fale com algumas pessoas. Você tem prestígio nesse meio social agora. Fundadores, jornalistas, advogados, pode ajudar a conter a humilhação. Marina observou a mulher à sua frente. A mesma boca que chamara sua filha de incapaz de cumprir responsabilidades agora
Pronunciava a palavra humilhação, como se a queda de uma fortuna fosse tragédia maior do que tentar apagar uma vida. O passado não veio como explosão, veio preciso, em cenas nítidas. A bandeja no quarto, o celular vigiado, a consulta em Campinas, Rodrigo dormindo enquanto ela fugia. Vocês querem que eu use a credibilidade deste centro para proteger a reputação de quem tentou me destruir? Não use essa palavra, disse Dona Célia. Qual delas? Credibilidade ou destruir? Rodrigo fechou os olhos por um instante. Augusto bateu os dedos na mesa. Houve excessos. Todos nós estávamos sob pressão. Marina encostou as mãos uma na outra sobre a mesa. Pressão é atraso em conta. Exame preocupante. Criança doente. Aluguel vencendo. O que vocês fizeram foi escolha. Escolheram tratar minha gravidez como erro. Escolheram me isolar. Escolheram planejar uma consulta sem meu consentimento. Escolheram me chamar de instável quando eu protegi minha filha. Dona Célia empalideceu, mas não recuou. Sua filha também é nossa. A sala ficou tão silenciosa que Marina ouviu uma criança rir ao longe, na brinquedoteca. O som tornou a frase ainda mais intolerável. Lívia é uma pessoa, não um território a ser reivindicado quando a família perde patrimônio. E sua avó dela. Biologia não apaga comportamento. Dona Célia levou a mão ao peito, ferida em seu teatro preferido. Você fala comigo como se eu fosse uma criminosa. Falo como alguém que sobreviveu ao que você chamou de cuidado. Rodrigo abriu os olhos e olhou diretamente para Marina. Havia culpa ali, mas também algo que parecia cansaço de fugir da própria covardia. Ele colocou as mãos sobre a mesa, sem tentar tocar nela. Eu sei que falhei. Augusto soltou uma risada curta. Agora não é hora para confissão sentimental. É exatamente a hora, respondeu Rodrigo, a voz baixa, mas firme o bastante para surpreender a sala. Porque passamos anos fingindo que a culpa era dela. Não era. Dona Célia virou-se para o filho como se ele a tivesse traído diante de inimigos. Cuidado, Rodrigo. Eu tive cuidado demais com a pessoa errada. Marina não desviou o olhar. Uma parte antiga dela quis se comover. Outra, mais madura, sabia que remorso tardio não reconstruía berços perdidos. Febres enfrentadas sozinha, aniversários em que Lívia perguntara por que alguns pais eram presença em outras casas e fotografia controlada na dela. Por que vieram de verdade? Perguntou Marina. Além da reputação. Augusto respirou fundo. Há possibilidade de bloqueio de bens. Se alguns contatos forem acionados, talvez consigamos uma negociação menos danosa. Querem que eu peça favores. Queremos que você reconheça que ainda existe uma ligação. Marina quase sorriu, mas não havia humor. Quando eu precisei de ligação, vocês me ofereceram obediência. Quando precisei de marido, recebi silêncio. Quando minha filha precisou ser celebrada, vocês a trataram como defeito. O que chamam de ligação hoje é conveniência. Dona Célia se levantou de repente. Você gosta disso, não gosta? Ver-nos aqui, precisando. Deve ter sonhado com este dia. Marina também se levantou, mas devagar. Sua voz permaneceu controlada. Sonhei com noites inteiras de sono. Sonhei com minha filha mamando sem que eu temesse uma intimação. Sonhei com uma casa onde ninguém abrisse minha porta para decidir minha vida. Vocês ocupavam meus pesadelos, não meus planos. A frase atingiu Dona Célia de um modo que nenhuma acusação formal conseguiria. Ela sentou-se outra vez, os olhos brilhando de raiva e vergonha. Augusto olhou para a janela, talvez percebendo que não havia acionista, juiz ou empregado a quem pudesse ordenar silêncio. Rodrigo falou depois de um tempo. Posso ver Lívia? Marina sentiu a pergunta atravessar uma parte delicada de si. Não era simples. Nunca fora. Ela não queria usar a filha como punição, mas também não permitiria que arrependimento adulto se alimentasse da inocência de uma criança. Não hoje. Ele assentiu, como se esperasse a recusa. Ela sabe que eu vim? Não. E não vai saber por surpresa. Eu queria tentar ser melhor. Então comece sem exigir recompensa imediata. Rodrigo respirou com dificuldade. O que você quer que eu faça? Procure o mediador indicado pelo juízo. Retome a terapia familiar. Regularize o que está atrasado. Escreva uma carta para Lívia sem se colocar como vítima. A carta será avaliada, e ela só lerá quando estiver pronta. Qualquer encontro passa por acompanhamento, horário combinado
E consentimento dela. Dona Célia ergueu a cabeça. Consentimento de uma criança? Marina olhou para ela com uma firmeza que encerrou a discussão antes de começar. Nesta casa, até crianças têm voz. Augusto se levantou, humilhado demais para pedir, e orgulhoso demais para agradecer. Então não vai nos ajudar. Vou encaminhar vocês a um serviço de orientação financeira gratuito e a um advogado especializado, como faria com qualquer pessoa em situação de crise. Não farei ligações para encobrir erros. Não usarei mulheres feridas como escudo para a imagem de vocês. E não confundirei compaixão com retorno ao lugar de onde saí. Rodrigo permaneceu sentado. Seus olhos estavam molhados, mas Marina não sentiu obrigação de consolá-lo. Aquela era a diferença mais profunda entre a mulher que fugira e a mulher diante dele. Antes, a dor alheia a capturava. Agora, ela podia reconhecê-la sem se entregar. Dona Célia se levantou por último. Parou na porta e olhou para Marina com uma pergunta que não conseguiu formular. Talvez quisesse saber quando a nora deixara de temê-la. Talvez quisesse descobrir em que momento a menina rejeitada se tornara o nome de uma casa inteira. Marina abriu a porta. Patrícia vai entregar os contatos. Depois disso, peço que saiam pela recepção sem abordar funcionárias ou assistidas. Augusto passou primeiro. Dona Célia o seguiu com passos rígidos. Rodrigo ficou diante de Marina. Eu sinto muito, disse ele. Ela recebeu a frase sem ironia e sem perdão apressado. Então faça algo útil com isso. Quando a porta se fechou, Marina ficou alguns segundos sozinha. A sala parecia maior. Ela tocou a borda da mesa, sentindo a madeira sob os dedos, e respirou fundo. Lá fora, vozes femininas continuavam, telefones tocavam, crianças pediam suco, alguém ria na copa. A vida não parara para assistir à queda dos Albuquerque. Marina saiu da sala e voltou ao corredor. Lívia apareceu na ponta dele, segurando um desenho cheio de flores roxas. Mãe, olha. Fiz uma casa com janelas grandes. Marina se ajoelhou diante da filha e recebeu o papel como quem recebe uma sentença de futuro. É linda, meu amor. Ninguém fica trancado nela, disse Lívia, orgulhosa. Marina abraçou a menina com cuidado. Por cima do ombro da filha, viu Patrícia acompanhar os antigos sogros até a saída. Não houve vitória barulhenta, nem justiça perfeita, nem reparação capaz de devolver todos os anos. Houve apenas uma porta que se fechava do lado certo, e isso, para Marina, era imenso. Na manhã seguinte à visita dos Albuquerque, Marina chegou à casa Lívia antes das 8. A fachada ainda estava úmida de sereno, e a trepadeira balançava com o vento leve. Ela abriu a porta, acendeu as luzes do corredor e ficou parada por alguns segundos, ouvindo o prédio despertar em estalos pequenos. Durante anos, imaginara que enfrentar Dona Célia encerraria alguma coisa. Descobriu que encerramentos verdadeiros não faziam barulho. Eles apenas mudavam a direção da respiração. Patrícia chegou logo depois, carregando uma sacola de pães e um olhar preocupado. Você dormiu? Pouco. Pensei que fosse cancelar a reunião da equipe. Marina tirou a chave da sala principal do bolso. Justamente por isso não vou cancelar. Às 9, advogadas, psicólogas, voluntárias e funcionárias se sentaram ao redor da mesa. Marina relatou a visita sem transformar a própria história em espetáculo. Falou do pedido de interferência, da tentativa de usar laços familiares como pressão, da reação de Dona Célia quando ouviu que até crianças tinham voz. Algumas mulheres apertaram canetas, outras baixaram os olhos. Não era apenas a história de Marina. Era um padrão conhecido, com sobrenomes diferentes, e a mesma fome de controle. Precisamos reforçar uma regra, disse Marina. Nenhuma família que chega aqui em crise pode usar a vulnerabilidade como senha para ultrapassar limites. Arrependimento não dispensa processo. Desespero não substitui responsabilidade. Bianca anotou tudo. Propôs criar um protocolo específico para contatos de parentes abusivos, incluindo registro escrito, triagem dupla e orientação para não expor crianças a reencontros repentinos. Camila sugeriu rodas sobre avós, padrastos e ex-companheiros que invocavam amor depois de anos de ausência. Irene, sentada perto da janela, ouviu em silêncio até o fim. O centro cresceu, disse ela. Agora precisa proteger também a mulher que o fundou. Marina tentou sorrir, mas a frase tocou um ponto sensível. Durante muito tempo, cuidar das outras como quem pagava uma dívida com o passado.
Só aos poucos compreendia que sua força também precisava de descanso, portas fechadas e gente capaz de lhe dizer não quando ela confundia missão com sacrifício. Na semana seguinte, Rodrigo procurou o mediador judicial. Não fez discursos, não pediu encontro imediato, não escreveu mensagens longas tentando comover Marina. Apenas compareceu, pagou parcelas atrasadas, iniciou terapia e entregou uma carta de 3 páginas. Bianca a leu primeiro. Depois, Marina. Havia erros, defesas ainda escondidas em certas frases, mas havia também uma tentativa honesta de nomear o que antes ele chamava de situação difícil. Marina guardou a carta em uma pasta. Não a entregou a Lívia. A menina tinha 5 anos, joelhos ralados, curiosidade por estrelas e medo de tempestades. Não precisava receber a culpa adulta como presente embrulhado. Um dia talvez leria. Um dia talvez perguntaria mais. Marina estava disposta a responder sem veneno, mas também sem apagar o que havia sido real. Dona Célia não procurou o centro outra vez. Por intermédio de Rodrigo, aceitou os contatos de orientação financeira que Marina oferecera. Não agradeceu, não pediu perdão. A vida dela encolheu para um apartamento menor, visitas raras e telefonemas que terminavam antes de se tornarem íntimos. As mulheres que antes a cercavam em almoços de caridade desapareceram quando os convites deixaram de trazer prestígio. Em algumas noites, Dona Célia abria uma caixa de fotografias antigas e encontrava imagens de Rodrigo menino, de jantares, viagens e formaturas. Não havia fotos de Lívia. Esse vazio a incomodava mais do que admitia. Ainda assim, sempre que a culpa tentava atravessar sua rigidez, ela a cobria com frases sobre ingratidão, destino e exagero. A arrogância, quando envelhecia, às vezes virava uma cadeira vazia diante da janela. Augusto enfrentou processos, acordos e a perda pública da autoridade que o sustentara. Continuou culpando fatores externos, mas já não havia tantos ouvintes. Em audiências, descobriu que a voz de um homem rico podia tremer como qualquer outra quando os documentos eram mais fortes que sua pose. Marina soube de algumas notícias por Bianca, nunca por prazer. A queda deles não era alimento. Era apenas consequência. 3 meses depois, a Casa Lívia realizou uma cerimônia simples para inaugurar a ampliação do abrigo temporário. No quintal, cadeiras brancas foram alinhadas sob toldos, crianças correram entre vasos de manjericão e uma mesa comprida recebeu bolos feitos por voluntárias. A placa nova trazia o nome do espaço: Ala das Janelas Grandes. Lívia escolhera o nome depois de explicar que nenhuma casa justa podia parecer gaiola. Marina vestiu um vestido verde e prendeu o cabelo de lado. Antes de falar ao público, ficou sozinha na sala 3, passou os dedos pela mesa onde enfrentara a antiga família e percebeu que a madeira já não guardava ameaça. Guardava uso. Ali mulheres choravam, planejavam saídas, voltavam atrás, recomeçavam, tinham medo e mesmo assim assinavam documentos, procuravam emprego, protegiam filhos, resgatavam nomes. Bianca apareceu à porta. Estão chamando você. Eavou. Nervosa? Marina olhou para o quintal pela janela. Menos do que eu deveria. Mais do que gostaria. Isso é estar viva. No quintal, Irene abriu a cerimônia lembrando a primeira noite em que Marina chegara molhada de chuva, com uma mochila e uma coragem que ainda não sabia chamar assim. Marina sentiu os olhos arderem, mas não desviou. Patrícia falou sobre mulheres que haviam passado pela casa e voltado depois como voluntárias. Samara leu um texto curto sobre a diferença entre ser salva e ser acompanhada até conseguir andar. Quando chegou sua vez, Marina subiu ao pequeno palco improvisado. Lívia sentou-se na primeira fileira, com as pernas balançando e um laço torto no cabelo. A menina sorriu como se a mãe pudesse consertar qualquer microfone, qualquer medo, qualquer mundo. Marina respirou fundo. Esta casa nasceu de uma pergunta que eu não sabia responder. Começou. Para onde vai uma mulher quando a violência não deixa marcas visíveis, mas tira dela a certeza de que merece viver em paz? O quintal silenciou. Marina viu rostos atentos. Mulheres que conheciam aquela pergunta no corpo. Durante muito tempo, disseram a muitas de nós que família exige silêncio, que amor exige paciência infinita, que tradição vale mais que dignidade. Aqui aprendemos outra coisa. Família não é licença para ferir. Amor não é controle. Tradição sem justiça é apenas medo vestido de costume. Lívia endireitou-se na cadeira, séria.
como se compreendesse mais do que a idade permitia. Marina continuou, sentindo que cada palavra atravessava os anos e alcançava a mulher, que um dia sussurrara para a barriga no quarto trancado. A casa Lívia não existe para ensinar ódio. Existe para ensinar limite. Não existe para apagar histórias. Existe para impedir que a dor vire destino. Cada mulher que passa por esta porta traz uma vida inteira, e nenhuma vida deve ser reduzida ao modo como alguém tentou diminuí-la. Os aplausos vieram lentos, depois cresceram. Marina desceu do palco, e Lívia correu para seus braços. Você falou bonito, mãe. Falei a verdade. Verdade também pode ser bonita? Marina beijou o rosto da filha. Quando ela liberta? Pode. Mais tarde, quando as cadeiras já estavam sendo recolhidas e o céu ganhava tons de fim de tarde, Marina caminhou com Lívia até a placa da nova ala. A menina passou os dedos pelas letras do próprio nome, sem carregar o peso do que ele significava para os adultos. Mãe, por que você colocou meu nome na casa? Marina se ajoelhou diante dela. Poderia falar de medo, fuga, tribunais, noites sem dormir. Poderia explicar que a existência de Lívia havia obrigado uma mulher ferida a escolher a vida com uma força que não sabia possuir. Mas a filha merecia primeiro a parte luminosa da verdade. Porque quando você chegou, eu entendi que uma menina nunca é falta. Uma menina pode ser começo. Lívia pensou por um instante e sorriu. Então eu comecei uma casa. Começou muito mais que isso. Elas ficaram abraçadas enquanto as luzes do quintal se acendiam uma a uma. Marina não se sentia invulnerável. Ainda havia contas, processos, cansaço, mulheres chegando com olhos assustados, dias em que a memória apertava sem aviso. Mas havia também risos na brinquedoteca, protocolos firmes, camas abertas, janelas grandes e uma filha que corria pelo mundo sem pedir desculpas por existir. Quando fecharam o portão naquela noite, Marina olhou para a rua tranquila e sentiu que não precisava mais provar sua força a ninguém. A mulher que fora humilhada por gerar uma menina havia erguido um lugar onde muitas outras aprendiam a não se curvar, e, pela primeira vez em muitos anos, o futuro não parecia algo a enfrentar. Parecia uma porta aberta.